Olá, minhas irmãs, boa noite. Agora vamos para Provérbios 12, que diz assim: Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Isso aqui é muito importante, minhas irmãs. Mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, esse o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas quem envergonha o marido é podridão para os ossos. Olha só que forte. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o entendimento, mas quem tem coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Aqui isso também é muito importante. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Até sobre o cuidado com os animais o Senhor nos adverte, né, minhas irmãs? O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caça os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Olha só. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos, então a sabedoria está em ouvir conselhos também. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Muito importante. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos. Olha só, mentira. A gente sabe que quem mente é filho do diabo, né? O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Importante também para você ver. Quem é prudente não sai por aí gritando aos quatro ventos, mas o tolo lhe diz várias coisas assim, né, em voz alta. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Esse aqui é um provérbio muito importante, ainda mais nos tempos de hoje e para as irmãs no deserto. É que quando a ansiedade bate no nosso coração, pode realmente abater, mas uma boa palavra traz alegria. Imagine que o Senhor tem feito uma obra em vocês para que vocês possam ser essas pessoas, né? Essas mulheres que venceram o deserto e que levam essa palavra que traz alegria para outras mulheres. Né? Esse versículo 25 aqui é muito importante. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não a morte. Então, quem está no caminho da justiça encontra vida. A gente já leu isso aqui também. Então, a justiça sempre nos leva para um caminho de vida. E para a gente trazer para o nosso contexto sempre, né, também, começando lá do versículo 1,
que diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento. E a gente já tem falado sobre a disciplina do Senhor, né, nas nossas vidas aqui, no sentido de o Senhor disciplina os filhos que Ele ama. Se você não é disciplinado pelo Senhor, você não é filho. A Bíblia diz que é um bastardo, né? E eu lembro de uma história, né, que um irmão estava contando, que eu não me lembro bem exatamente, mas é como se eles tivessem adotado uma menina que já era mais velha, né, adolescente, com 14, 15 anos. E ela sempre via eles disciplinando os filhos nos momentos em que eles erravam, né, que tinha conversado, tinha aconselhado, e eles continuavam errando e eram disciplinados. E em um dado momento ela pediu para ser disciplinada e falou: se eu não for disciplinada, nem parece que eu sou filha de vocês. Então ela queria participar daquilo ali que era importante os pais fazerem com os filhos, para ela não se sentir bastarda. E lembrando que nós todos fomos adotados pelo Senhor. Nosso irmão mais velho, Jesus, é que é o filho primogênito de Deus, o filho, né, que não é como nós que fomos adotados, ele é o filho verdadeiro, né, legítimo. Nós fomos adotados por causa do sacrifício de Jesus. Então é muito importante a gente lembrar, né, que precisamos ser disciplinados pelo Senhor para que possamos aprender a obedecer a sua palavra. Aqui no versículo 4 é bem claro, né? A mulher virtuosa é coroa do seu marido. E aí, minha irmã, você foi ou tem sido a coroa do seu marido? Coroa é algo bom, né? Quem não quer uma coroa? Representa a realeza, né? Representa a autoridade. Então, se você é uma esposa virtuosa, é a coroa do seu marido. Mas a que o envergonha é como podridão para os seus ossos. E aí, você tem envergonhado seu marido? Às vezes ele tá falando, né? Ou ele falava no período que vocês estavam juntos. E você desmentia ele na frente das pessoas. Você tratava ele para querer se sobrepor, né? Sobressair sobre ele, ser imponente. E dizia coisas que deixavam ele como homem, né? Mais para baixo, no sentido de, eu vou lá e faço mesmo. E ele ficava meio sem graça na frente dos outros. Eu já convivi com pessoas que faziam isso mesmo, com o marido mesmo, né? Hoje essa pessoa é separada, o marido casou de novo, vive em adultério. Mas ela realmente era esse tipo de mulher, né? Era esse tipo de mulher que se impunha, que quando estava na frente dos outros desfazia do marido, até das músicas que ele gostava, quando pedia para alguém tocar assim, em algum momento de ocasião familiar. E ela estava sempre destratando, né? O marido estava sendo realmente essa pessoa aqui, ó, podridão para os ossos dele, né? Então, minhas irmãs, que possamos aprender da parte do Senhor a sermos esposas virtuosas, mulheres virtuosas, né? E aqui o versículo 8 também, que diz assim, ó, cada um será louvado segundo o seu entendimento. Então, minhas irmãs, cada vez que você adquire mais sabedoria e conhecimento da parte do Senhor, isso faz com que as pessoas te olhem diferente, você dá testemunho de Deus, né? Porque acaba que você recebe uma honra que vem da parte do Senhor. As pessoas vão dizer, essa pessoa tem entendimento do Senhor, então ela está falando de você, mas glorificando o nome de Deus. Então é muito importante o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens, né? Que a gente sempre lembre disso também. E eu queria falar com vocês também do versículo 14, que é uma coisa que eu sempre repito aqui, que tem lá em Naum, né? No livro de Naum, que diz assim, Deus não vai tomar o culpado por inocente. Então, minhas irmãs, não procure saber se teu marido está certo, está errado, se é inocente, se é culpado, se a amante é inocente, se é culpada. Deixa o julgamento para o Senhor. É Ele quem julga todas as coisas de forma reta, né? Então, se você quer misericórdia quando erra, peça a Deus misericórdia para as pessoas que erraram com você também. Até porque a própria Bíblia diz que lá no Pai Nosso, quando os discípulos pediram para o Senhor ensinar eles a orar, disse assim, Senhor, ensina-nos a orar. No final ele resume assim, ó, se você não perdoar aos seus irmãos, o nosso Pai que está no céu também não vai perdoar vocês. Então não queira alcançar o perdão do Senhor, não queira buscar o perdão do Senhor se você não perdoa as pessoas, né? E cada um vai se fartar daquilo, do fruto daquilo que diz, né? Cuidado com o que vocês dizem, minhas irmãs. O mundo espiritual ele é real, ele acontece, né? A gente não vê, mas ele está acontecendo nesse momento e o mundo espiritual é regido por códigos, né? Então, se tem brecha, o inimigo vai entrar. Então, que o Senhor, em nome de Jesus, tape todas as brechas e nos ensine, nos ajude
a não deixar nenhuma brecha para o inimigo em nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, para que possamos ser mulheres mais que felizes, né? Mais que bem-aventuradas, mulheres virtuosas, né? Que são cheias do Espírito Santo e que fazem a vontade de Deus. O versículo 15 e 16, né? Que o caminho do insensato parece reto aos seus olhos. Às vezes a gente vê muita gente fazendo coisa errada, mas aquilo aos olhos dela parece realmente certo, né? É incrível isso. A pessoa está fazendo algo ruim, mas ela entende, ela pensa, ela acredita que está fazendo algo certo. Então, o caminho do insensato parece até reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Olha de novo como é importante ouvir conselhos. E lembrando que conselho é assim, ó. Conselho só pode dar pra gente quem ama muito a gente ou quem é especialista no assunto. Fora disso, minha irmã, se outra pessoa quiser dizer assim, quero te dar um conselho, não é alguém que te ama, nem é especialista no assunto, é só uma opinião, né? Então, que você tenha sempre em mente a diferença de conselho e opinião, né? Que você possa ouvir realmente conselhos. E o 16 diz que o insensato mostra logo sua ira, ou seja, a pessoa que não tem juízo, que, né, é insensata, logo qualquer coisa que acontece, ela logo quer quebrar o barraco, né? E quer demonstrar que está irada. Mas a Bíblia diz que o prudente ignora os insultos. É alguém te insultar e você ignorar, para que você não venha a irar e pecar. Porque a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis, né? E o Senhor detesta lábios mentirosos. Cuidado, minhas irmãs, com as mentiras grandes, as pequenininhas, porque a Bíblia diz que as raposinhas, elas estragam uma plantação tanto quanto as raposas adultas. Então, cuidado com as mentirinhas e as raposinhas, que elas destroem várias coisas na tua vida e elas dão brecha para muitas situações complicadas, né, nessa vida aqui. E principalmente com as irmãs do deserto. E a ansiedade, né? A gente falou sobre isso e eu queria dizer para você que há tanto tempo atrás, né, o Senhor já nos advertia, né, já nos falava sobre a ansiedade. Salomão já falava sobre isso. E a ansiedade nada mais é do que muita expectativa no futuro. Você ainda está aqui no presente, mas já está lá no futuro querendo viver tantas coisas que te deixam ansiosa e que acabam adoecendo mesmo, né? Então, lá em Filipenses diz que a gente deve entregar a Ele toda a nossa ansiedade com orações, né, suplicando, dando ação de graças, agradecendo, porque é desse jeito, né, que nós vamos alcançar a paz de Deus que excede o entendimento e que guarda nossa mente e nossos corações em Cristo Jesus. Então, todo mundo está sujeito à ansiedade. Estamos nesse mundo, estamos ainda nesse corpo, não recebemos da parte do Senhor o nosso corpo glorificado ainda, mas enquanto estivermos aqui, temos, né, ainda mais nós que estamos vivendo essa geração que chamam geração Z, né, que é a última, entende-se que é a geração Z, e tudo tem muito a ver com ansiedade, né, tecnologia, rapidez em tudo, a gente não quer esperar 2 minutos para a pessoa responder uma mensagem, sendo que antigamente eram cartas, demoravam tanto tempo. Então, todas essas coisas foram nos acelerando e não temos paciência de esperar, né? Então, isso provoca muita ansiedade, muita expectativa, muita vontade de futuro, né, minhas irmãs? Então, que o Senhor venha acalmar nossa mente e os nossos corações, né, em Cristo Jesus, com todas essas verdades que a gente tem aprendido da parte dele. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como nunca houve ninguém, nem haverá sábio como ele. De homens, né? Estamos falando, porque sabemos que Jesus é a própria sabedoria. Ele veio como homem, mas ele é o Filho de Deus, né? Então, minhas irmãs, que o Senhor encha nossos corações com essa verdade, que possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra Ele com mentirinhas, não pecar contra Ele rejeitando a disciplina do Senhor, jamais, não pecando contra Ele sendo ímpio, né, e cruel com os animais, são tantas as coisas, né, não pecando contra Ele, querendo resolver as coisas do nosso jeito, sendo que a gente tem que entregar a Deus em oração. Que o Senhor possa nos socorrer nesses momentos, né? Do nosso emocional abalado, do emocional das irmãs que estão na fase 1, que querem resolver a todo custo essa situação. Mas que o Senhor possa nos dar paz, que excede o entendimento. Pai, muito obrigada por mais uma noite, por mais um dia, pela Tua palavra, que podemos ler, compartilhar. Mesmo estando tão distante, Senhor, o Senhor tem nos tornado próximas através da Tua verdade. Muito obrigada, Senhor, pela Tua provisão, pela Tua providência na minha vida e na vida das minhas irmãs. Continua mostrando, Senhor, para nós, Senhor, Teu poder, não porque o Senhor precisa, mas porque nós somos tão pequenos que precisamos, Senhor.
Então, Pai, nós te pedimos, para quem precisa de cura, Senhor, leva a cura em nome de Jesus. Para quem precisa, restauração na alma, Senhor, nas emoções, nos sentimentos. Restaura, Pai, a saúde emocional em nome de Jesus. Para quem está precisando, Senhor, de mais ânimo e força, Senhor, para continuar nos teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa tropeçar, não nos deixa cair. Nos levanta, Pai, em todos os momentos, para que possamos te servir e fazer sempre a tua vontade. Nós te pedimos na certeza de que Tu és o nosso Pai perfeito, que nunca erra, nunca falha e que é sempre fiel. Pai, alcança as minhas irmãs, Senhor, e os seus maridos, Pai. Que o Senhor possa revelar ao coração desses homens, Senhor, o pecado que eles têm vivido, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los desse pecado, convencê-los da justiça, do juízo, Pai. Nós vivemos os tempos do fim, Senhor, e nós queremos ser luz, ser sal na vida das pessoas, para que elas não venham a se encantar somente com as coisas desse mundo, Pai, mas que os olhos dela possam estar fixos na eternidade, Senhor, porque tudo aqui é passageiro, mas junto contigo tudo será eterno, Pai. Nos ensina a ter esperança e aguardar nessas verdades, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, pelos filhos, Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos filhos, livra os nossos filhos de todo mal. Pai, nos ensina a ser mães intercessoras, mães que oram, Senhor, mães que estão ali na brecha, Senhor, para clamar por Ti, por socorro, Pai. Ajuda as minhas irmãs que não têm conseguido orar pelos seus filhos, Pai, que o Senhor enche o coração delas de desejo, Senhor, de desejo por estar fazendo a Tua vontade e ensinando os nossos filhos em Teus caminhos, segundo o conselho e a admoestação do Senhor, como diz a Tua palavra. Seja no caminho, deitado, dormindo, andando, caminhando, que tudo ao nosso redor a gente possa sempre mostrar para os nossos filhos a glória de Deus em todas as coisas, o mover e o agir de Deus em todas as coisas. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor faz, que é perfeito. Abençoa a nossa noite em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Amém.